Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, também você agora que nos acompanha pelo YouTube ou pelo Facebook, quantas vezes nós precisamos relançar o nosso amor? Sim, relançar. Lançar de novo na relação aquilo que dizemos sentir. Porque muitas vezes o nosso amor é frágil e o nosso amor manca. Sim, nós acreditamos que somos muitas vezes onipotentes, que podemos tudo, mas a bem da verdade, não raras vezes nós damos de cara com a fragilidade do nosso amor. Um amor que até gostaria de ser mais, mas não chega lá. Um amor que tem os seus limites, marcado pelas suas próprias quebraduras. Todo mundo tem os seus quebrados. Todo mundo tem as suas frestas. E quando a gente ama com as nossas frestas. Quando a gente se arrisca a amar, a gente ama junto com tudo isso que a gente é. Frágil, limitado, cheio de quebrados e de frestas. Amar, todos nós sabemos, é sempre um risco. É sempre um risco porque o amor pode acabar. E de fato, muitos amores acabam. É preciso ter coragem, para quem quer, evidentemente, de relançar o amor. Sempre uma vez mais. Há situações em que a vida de alguém que a gente ama parte. E a gente não tem condições de refazer algo que ficou quebrado entre nós. De refazer algo que ficou rasgado no laço. Algo que ficou ferido. É assim com Pedro. Quem não se lembra desse discípulo que negou Jesus 3 vezes? Ele tinha uma empáfia, ele era arrogante. Não é à toa que Jesus chamou ele de Pedro.
porque ele tinha a dureza de uma pedra. Ele, com essa empáfia, disse que não ia deixar Jesus morrer, que iria para a cruz com Jesus. E no momento em que Cristo foi tomado pelos soldados e levado para o Gólgota, Pedro desapareceu, fugiu e negou Jesus. Aquele discípulo que queria, que manifestava um desejo de ser fiel, no fundo só conseguiu mancar. E esta mancada deixa aberto no seu coração um lastro de dor, um lastro de arrependimento, de culpa, que é muito parecido e muito semelhante com aqueles que a gente experimenta quando as pessoas saem da nossa vida bruscamente por algum motivo e a gente não tem a chance de uma última palavra, e a gente não tem a chance de refazer algo. Mas eis que Jesus vivo e ressuscitado, levantado da morte, vai justamente aos discípulos, justamente a Pedro. E ali, diante de Pedro, há um acerto de contas. Um acerto de contas necessário. Um acerto de contas que possibilita a este homem o refazimento do seu próprio coração. E é o que Jesus quer fazer. Jesus não é um vingativo. Notem bem, ele não lança na cara de Pedro a culpa. Ele não lança na face de Pedro que ele o negou. Ele apenas pergunta: Pedro, Simão, filho de João. Isso é muito importante, como Jesus chama Pedro. Simão, filho de João, tu me amas? E a tradução mais correta para a resposta de Pedro não é sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, mas a tradução mais correta é sim, Senhor, tu sabes que eu te quero bem. Jesus pergunta se Pedro é capaz de amar com amor inteiro, com amor de doação, com amor de serviço, mas Pedro só dá conta de querer bem Jesus. Já é alguma coisa, mas não é tudo. Já é muito, mas não é amor de entrega. É amor que ainda só vai o meio passo. Jesus de novo não condena Pedro. Isso é muito bonito. Não condena o seu limite. Não diz, não, isso aqui não serve para mim. Não, esse seu amor é pouco. Isso eu não quero. Pelo contrário, o amor pouco de Pedro, Jesus acolhe e diz: apacenta os meus cordeiros. Esse apacentar é dar comida. Dar comida, alimenta os meus cordeiros. Se você diz que me quer bem, faça isso. Porque um amigo faz o que o outro amigo manda. Não é assim que Jesus diz? Não vos chamo mais servos, vos chamo amigos, e vós sereis os meus amigos se fizeres aquilo que eu vos peço. E o que Jesus pede é: apacenta os meus cordeiros. Alimenta, cuida, mostra esse amor na prática, mesmo que ele seja frágil, mesmo que ele tenha limites. Jesus vai mais uma vez. Simão, filho de João, tu me amas? Mas agora a pergunta mudou. Porque na primeira pergunta Jesus perguntou: mais do que estes? Agora Jesus já não pergunta se é mais do que estes. Porque Jesus sabe dos limites de Pedro. E Pedro mais uma vez vai responder na tradução mais correta: sim, Senhor, tu sabes que eu te quero bem. De novo a resposta de Pedro fica a meio caminho. Não é pouco, mas não é tudo. É muito, mas ainda não é o amor da entrega, não é o amor da doação total da vida. Jesus mais uma vez não reclama,
é preciso repetir isso. Jesus mais uma vez não diz, isso não me serve, isso não presta, seu amor é pouco. Mais uma vez acolhe e mais uma vez se adequa aos limites de Pedro, dizendo, Pedro, agora sim chama ele de Pedro. Na terceira vez, Jesus chama Simão, filho de João, de Pedro. Pedro, você que é pedra. Pedro, você que tem seus limites. Tu me queres bem? Jesus já não pergunta se ele ama com amor total de doação e serviço, mas pergunta se ele consegue querer bem. E Pedro fica triste, porque ele negou o mestre 3 vezes e agora recebe uma pergunta por 3 vezes. E nesta resposta que ele dará por último, ele atesta que Jesus sabe tudo e sabe que ele o quer bem. O que esse evangelho diz pra gente? Diz pra gente que mesmo com o nosso coração estreito, a gente serve para Deus. Que mesmo com os nossos limites, fragilidades, quebraduras, Deus está disposto. Deus quer estar conosco e está disposto a alargar o nosso coração. Se o nosso amor é pequeno e o amor de Deus é grandioso, o que o amor de Deus faz conosco é possibilitar que o nosso amor vá alargando, vá se tornando mais amplo, mais capaz, mais potente, mais possível. Então, o amor de Deus não é um amor que condena o nosso amor pouco, não é um amor que julga o nosso amor frágil, nem o nosso amor manco, mas é aquele que aceita, acolhe e quer ainda potencializá-lo, torná-lo capaz de mais. E é por isso que o Evangelho termina falando da morte de Pedro. Ele vai ser colocado no patíbulo, seus braços vão ser abertos e ele vai ser levado para onde ele não quer ir. Para onde Pedro não quer ir? Para a cruz. Que triste esse fim de evangelho. Primeiro porque parece uma previsão mágica, não é uma previsão mágica. Segundo, porque parece prever a morte de cruz de Pedro. De fato, Pedro morreu crucificado. Mas o evangelho está falando de outra coisa. O que é a cruz no cristianismo? A cruz no cristianismo é doação total da vida. Entrega, amor que serve. Portanto, Jesus está anunciando que Pedro será capaz de amar com amor inteiro, que serve. Porque é isso que Jesus faz. Ele nos torna capazes de amar. E nos nossos amores, os nossos amores diários, mais uma vez eu repito, é preciso relançá-los todo dia, sempre. É preciso jogar de novo o amor nas relações, jogar com a palavra. Às vezes as nossas relações estão empobrecidas de palavra. Não vamos achar que o outro sabe de tudo, não sabe. Não vamos achar que é óbvio, que é claro, que é evidente. Não, a gente precisa tornar claro o amor, tornar evidente nas nossas ações, nas nossas falas. Nós temos uma capacidade muito grande para apontar o dedo, para ferir, para tocar no outro aquilo que é sua fragilidade, mas temos uma dificuldade muito grande para falar daquilo que é importante, daquilo que é fundamental, daquilo que a gente acha que, de fato, aquece a vida. Disso a gente custa falar. E a palavra é capaz de relançar o amor nas nossas relações. É preciso também olhar para aquelas pessoas que se foram de nossa vida bruscamente. Quantas pessoas sofrem com a ausência daqueles que amam? E eu não estou falando só de morte. Eu estou falando às vezes de rupturas bruscas. O amor pode mudar também, e ele de fato muda. Para ele continuar existindo, inclusive, é preciso que ele mude muito. Mas em términos
ou diante de alguém que se foi, que morreu, o amor precisa mudar o seu jeito de estar. Precisa mudar a sua configuração, não dá para ser a mesma coisa. É presença na ausência. É amor, saudade. É amor bálsamo que a gente joga em cima das feridas. É amor que a gente deixa partir, porque não nos pertence mais. Se é que algum dia algo nos pertenceu. É amor remédio que a gente joga nas nossas feridas, as feridas do nosso coração, reelaborando, refazendo as nossas quebraduras, fazendo o mosaico dos nossos pedaços. O amor tem alto poder terapêutico. Jesus tem coragem de, diante de Pedro, perguntar: tu me amas? Que pergunta! Que pergunta! É uma pergunta, olhe, complicada. Porque ela pode receber uma infinitude de respostas. Ela pode receber a resposta não. Ela abre uma série de liberdades. Ela pode receber como resposta já, mas não mais. Ela pode receber como resposta nunca. Então perguntar isso exige uma coragem tamanha. Do mesmo jeito que dizer sim, eu te amo, exige uma coragem idêntica. Uma coragem do mesmo tamanho. Porque amar compromete a gente. Vamos pedir a Jesus Cristo a capacidade de amar, mas também a capacidade de despedir-se dos amores que se foram. E a capacidade de amar de um jeito diferente aqueles que não estão mais conosco fisicamente, mas estarão conosco para sempre em nosso coração. Amém.